Às vezes o diabo faz algumas confusões na cabeça dos cristãos, dizendo que só por convivermos com um Deus tão grande, nós nos tornamos grandes. E não precisamos mais de buscar tanta presença de Deus, mas isso é uma mentira, porque quem grande é Deus. E nós continuamos sendo pó, né, queridos? Mas em Deus nós somos um pó gigante. Amém? Capazes de viver tudo que um dia Ele destinou para nós, quando ainda nós nem existíamos. Quando Deus cria cada um de nós, Ele não apenas cria algo. A nossa diferença da criação, da criatura, é que ela não foi criada, nós não fomos criados sem propósito, nós fomos criados com propósito. Deus nos deu coisas grandiosas para florescer através de cada um de nós, amém, queridos? E o tema de hoje é sobre o tempo de Deus. E muitas vezes a gente tende a olhar o tempo, e eu vou usar duas expressões gregas aqui, que são as expressões usadas no Novo Testamento, para a gente compreender, porque às vezes o nosso português ele é muito limitado em algumas coisas. Então a gente tem que reportar uma linguagem, a linguagem do próprio texto, para entender determinadas coisas. O tempo no grego, ele tem duas palavras, cronos e kairos. Cronos, a gente conhece um pouco dessa raiz dessa palavra de cronologia, não é verdade? Tudo que pode ser medido. Um tempo que é medido em dias, meses, anos. É um tempo cronos. Diga comigo, é um tempo humano. Por que a gente sabe que a gente está na metade do mês de novembro? Porque hoje é dia 14, amanhã é dia 15. Então, nós já chegamos a meados do mês de novembro, amém? E se nós não tivéssemos o tempo cronos, nós saberíamos? Na verdade, não existiria mês de novembro. Nós não saberíamos a contagem dos nossos dias. Todo ser humano vive em função deste tempo. Quem aqui faz aniversário pelo menos uma vez por ano? Só uma vez por ano, né, gente? Se a gente pudesse, a gente fazia todo mês, né? Sem fazer idade, só festa. Não é, gente? A idade a gente deixa para lá. Mas a festa, não é? E nós vivemos a nossa vida marcando o tempo. Já passou um ano, já passou um mês, já passaram-se algumas horas. E nós acreditamos realmente que Deus vive no tempo cronológico nosso. Mas isso não é verdade. Deus não pode ser medido em tempo. Nem em dias, e nem em horas, e nem em fases. É impossível medir Deus, porque Ele é o início e o fim de todas as coisas. E Ele confunde o tempo humano todo dia. Porque já que Ele não age dentro da cronologia humana, Ele vai agir dentro do que o grego vai chamar de kairos. Um tempo oportuno. Específico, um tempo dentro de outro tempo. E eu vou citar algumas situações bíblicas para você compreender, amém? Sabe, Deus visita Moisés e ele já era um homem de idade, amém? Cronologicamente. Mas para Deus o tempo de Moisés estava apenas começando. O tempo de Deus não é marcado por horas, meses, anos, mas por propósito. O kairos de Deus, o momento de Deus agir, o momento de Deus expressar sua glória na nossa vida, nunca vai poder ser medido pelos dias. Deus, mas eu estou jejuando já faz tantos dias. Olha para o teu irmão e fala, cronologicamente. Mas Deus não age nesse tempo. Talvez o seu jejum tenha começado agora.
no Kairos de Deus, quando você realmente entrou na presença dele. Está entendendo o que eu estou dizendo ou não? O tempo de Deus começa quando a gente diz: Senhor, eis-me aqui. Eu entendo que o Senhor é que está no comando da minha vida. E eu não quero viver os meus desejos, eu quero viver os teus planos. Quando nós paramos de contar os dias, as horas e os meses e começamos a dizer: eu quero viver para um propósito. Um propósito dentro da minha vida, dentro da minha casa, dentro da minha família, dentro da minha história, dentro da minha igreja. Eu não quero enfrentar essa situação contando as horas. Eu quero enfrentar essa situação difícil. Quem aqui enfrenta situações difíceis? Levanta a mão comigo. Eu não quero contar quantos dias foi que eu enfrentei essa situação. Tanto faz. Eu quero enfrentar ela dentro do teu tempo de agir. Sabe, Abraão precisou entrar dentro do Kairos de Deus. Precisou ou não precisou? Mas não foi só Moisés e Abraão, mas também precisou Noé. O interessante é que Deus disse para Noé: construa uma arca para mim, porque um dia vai chover. Deus estava falando sobre o Cronos ou sobre o Kairos? O Kairos. Você construa essa arca, Noé, sem marcar dias ou meses, porque vai chegar um tempo que eu vou fazer chover. E olha como nós precisamos ser disciplinados. Porque nós, mesmo tendo o tempo cronológico, muitas vezes somos tão acomodados, é verdade ou não é? Deixamos tudo para o último minuto do tempo que parece que nós temos. Olha para o teu irmão e fala: o problema, meu irmão, é que você não vive com as horas. Você precisa ser uma pessoa preparada para viver, para existir nessa terra. Imagine se Noé fosse procrastinador. Meu Deus, ele tinha morrido no dilúvio porque Deus não deu data para a arca ficar pronta. É verdade ou não é? Talvez você nunca tenha pensado sobre isso, mas hoje Deus quer que você pense sobre áreas da sua vida que não estão fluindo. E não é porque Deus não está ouvindo a tua oração que faz 10 anos, faz um ano, faz um mês. É porque você não entrou no tempo de Deus. Porque as coisas ainda estão sendo da sua maneira. Você ora quando você quer, você busca quando você quer. É no teu tempo cronológico que Deus está dizendo: não é assim que funciona comigo. Você tem que entrar dentro do meu tempo. E aprender a fazer as coisas do jeito que eu estabeleci. E não do jeito que você acha que tem que fazer. As coisas de Deus, elas devem ser feitas quando? Em primeiro lugar. Noé começou a, vamos dizer, freneticamente a construir aquela arca, né? Mas ele não sabia quando ia chover, ele nem sabia o que era dilúvio, ele não sabia, mas ele sabia que havia um tempo. E ele entendeu dentro do espírito dele que o tempo do dilúvio já tinha começado para ele. Esse é o Kairos. É quando eu recebo uma palavra, mas eu estou tão distante de viver o cumprimento dela, mas eu entendo que a partir do momento que eu recebi ela, ela já está se cumprindo na minha vida. E eu não vou viver cronologicamente, eu vou dar tudo que eu tenho dentro de mim. Porque eu agora já estou vivendo o tempo de Deus. E eu não sei exatamente quando a glória dele vai ser manifesta, mas já está sendo manifesta de maneira invisível sobre a minha vida. Amém, queridos? Mas eu não estou vendo nada, mas isso é coisa de cronológico. Eu preciso ver, eu preciso contar, eu preciso ter uma agenda e dizer isso. O planner da Serrema para o ano que vem está a coisa mais linda do mundo. Vai ter até onde você marca seu jejum, tema de jejum, vai estar a coisa mais linda. Vamos dar uma salva de palmas para o pessoal da mídia? Eu já quero um logo, viu? Eu tenho que ser a primeira a ganhar. Tá? Não é não, marido? E já vai vir na primeira página um resumo da palavra do ano, profética do ano todinho. Então, todo dia você vai abrir, vai ler aquela palavra e vai dizer:
eu estou dentro do tempo de Deus. Amém, queridos? Ah, mas sabe, eu orei e nada aconteceu. Talvez Noé, o que eu vou te dizer, demorou para construir essa arca, viu, gente? Não foi rápido. Foi trabalhoso, foi exaustivo, foi complicado, não é? Mas ele não parou. Nós temos outras pessoas para citar nessa noite, como Daniel. Daniel é envolvido numa guerra, levado escravo para a região da Babilônia. Escravo de Nabucodonosor. Mas quando ele entra na Babilônia, ele observa tudo ao seu redor e ele não sabe quando ou se ele vai sair dali. É verdade ou não é? Mas ele escolhe não contar os dias cronologicamente. Eu vou viver todos os dias aqui como servo do Deus vivo. E ali, no primeiro impasse de Daniel, que está no primeiro capítulo de Daniel, a gente vê Daniel tomar a decisão. Eu vou viver por propósito e não por realidade. Eu não vou me contaminar. Se você for me dar comida, essas comidas de carne, né, que eles consagravam todas as carnes, eu não vou me contaminar, e de repente o tempo que nem Daniel sabia, sabe, nós não sabemos o que realmente Deus vai fazer nas nossas vidas, essa é a grande verdade. Quem aqui sabe exatamente o que Deus vai fazer na sua vida? Levante a mão. Nós não sabemos. A gente vai descobrindo no meio do caminho, amém, queridos? Acho que se alguém contasse para Daniel tudo que ele ia passar, ele ia falar assim, alguém, por favor, assume o meu lugar? É verdade ou não é? A gente acha bonito lendo, mas vivendo o negócio não é muito brincadeira, não. Todas as vezes que Daniel se posicionava, uma nova fase do tempo de Deus começava na vida dele. Primeiro, ele toma decisão, e aí vão os amigos. Por isso eu te digo, tem amigos que vivam as coisas de Deus. Porque esses amigos que não têm nada de Deus vão te puxar para trás. Se amigo tem uma força violenta, ou ele te empurra para frente, ou ele te empurra para trás. Não é verdade? Tem amigo que você fala, eu não sei. Vai, menino, vai, você consegue. Vai, anda logo. Mas tem amigo que faz o quê? Não vai, você não consegue. Ih, larga a mão disso, não é? Não tem amigo meio termo. Ou ele te empurra para frente, ou ele te empurra para trás. Então, tenha pessoas do seu lado, como aqueles amigos de Daniel. Eles olharam para Daniel e falaram assim, gente, a gente quer andar com gente que é de Deus. E Daniel era um homem ousado para viver o tempo de Deus, mesmo que ele não o conhecesse. Deixa eu te dizer uma coisa, você não sabe o tempo de Deus para a sua vida. Mas você precisa confiar que Ele é poderoso para cuidar da sua vida. Cada vez que Daniel era provado, tá até para cantar aquela música, cada vez que Daniel é provado, Deus lhe dava a chance de crescer um pouco mais, não é verdade? Cada impasse ele poderia dizer, eu desisto, Deus que me livre, eu luto, eu oro, eu jejuo, eu faço tudo e só coisa ruim acontece, mas ele entendeu uma coisa. No tempo de Deus, notícias ruins chegam não para nos destruir, mas para nos habilitar a viver uma vida extraordinária. O tempo de Deus não tem fracasso. Você pode dizer isso bem alto, eu quero ouvir a igreja dizer isso. Nunca, no plano de Deus, você nunca fracassa. Mas para isso nós temos que nos agarrar ao nosso Deus e não às circunstâncias, ao nosso Deus. E ele então experimentou cova de leões, coisas básicas que a gente enfrenta, né, gente? A gente enfrenta algumas covas, enfrenta ou não enfrenta? Claro que enfrenta, não com leões verdadeiros como Daniel, mas enfrenta. Covas de leões, seus amigos na fornalha, todo mundo vai ser morto se ninguém interpretar o sonho, e tantas pressões. Mas em todas elas, Daniel se mantinha dentro do kairós de Deus. E chegou um ponto que ele tinha tanto prazer em viver o plano de Deus para a vida dele, que ele não se acomodava
Eu disse para você, se a gente for uma pessoa acomodada, misericórdia, não vamos viver nada, não é? Daniel, ele não era acomodado, ele era uma pessoa que tinha sede de Deus. E ele descobriu que o tempo cronos do povo sair já tinha passado. O tempo de, olha, vocês vão ficar 70 anos no cativeiro. E Daniel falou, gente, mas já passou de 70 anos. Por que Deus não fez? Quantas vezes você fala, caramba, Deus, agora já foi, já passou. A situação já foi. Chegou a minha vez. Não é assim aquela música, pastora Paula? Chegou a nossa hora, é tempo de colher. Vocês conhecem essa canção da Ludmila Feber? De repente a sua vez passou e você ficou esperando Deus fazer um milagre e Deus não fez. E você estava dizendo, poxa Deus, eu estava tão crente que o Senhor ia fazer um milagre nessa área da minha vida. E Deus disse, mas quem falou que eu ainda não vou fazer mais? Já acabou, o tempo passou. Olha para o teu irmão e fala, o Cronos. Com Deus não existe tempo passou. A situação engoliu, não dá mais. Com Deus existe uma pessoa que olha para ele e diz, Deus pode fazer muito mais. E esse moço, Daniel, que agora já era um senhor, entra na presença de Deus para chamar o Kairós dele. Deus, o Senhor nunca falha. O problema é que nós estamos tão focados em nós que nós até mudamos a fala com Deus. Nós dizemos, Deus, o Senhor falhou comigo. Deus, o Senhor me abandonou. Gente, isso não existe. Deus não falha com ninguém, Deus não abandona ninguém, Deus não deixa ninguém no meio do caminho, Deus não deixa ninguém sem resposta, Deus não deixa ninguém sem palavra, Deus não deixa ninguém em nada, porque tem um versículo tão lindo que diz assim, nunca te deixarei, nunca te desampararei, mais uma vez digo, nunca estarás sozinho. Quem crê? Então como que ele vai te deixar? Daniel, ele sabia que Deus não falha. Põe uma coisa no teu coração. Quando você estiver passando pelo pior dia da tua vida, e no pior dia da tua vida você achar que Deus não fez nada por você, você vai prometer para a bispa, quem faz essa promessa? Que você vai se ajoelhar num lugar de bastante silêncio e você vai dizer para Deus, o Senhor não falhou. Eu posso ter falhado, mas o Senhor não falhou e eu gostaria que o Senhor me desse uma nova oportunidade para viver esse dia. Porque até isso Deus faz. Faz ou não faz? Porque Deus não anda de acordo com a segunda, com a terça, com a quarta. Deus anda de acordo com o tempo que Ele mesmo escreveu. Daniel, ele diz, Senhor, o Senhor não falha, o Senhor não fracassa. Nós erramos. Nós quebramos a promessa. O interessante é que Daniel, ele vai lá onde o erro começou. Ele vai lá onde o povo parou de viver o propósito de Deus para a sua vida. Nós estávamos tão errantes, nós quebramos alianças, nós demos valor às coisas que não devíamos, nós estávamos, Senhor Deus, tão, vamos usar uma palavra bastante atual, tão alienados. Mas o Senhor é Deus de aliança, o Senhor é Deus de promessas. O Senhor cumpre a sua palavra. E ali ele começa a rasgar o coração dele, começa a pedir perdão pelo povo inteirinho. E ele sabia que ele podia fazer isso porque ele era um homem de autoridade naquela terra. Ele podia falar em nome daquele povo, mas Deus sabia disso, sabia ou não sabia? Foi por isso que Deus deu autoridade para ele. Deus havia dado toda a autoridade de governo, de poder político para um dia apenas, Daniel usar aquele poder para restabelecer uma nação. Tem coisas que Deus te dá, que você não sabe porque está na tua mão, mas está dentro do plano de Deus. Então faça tudo com muita excelência. Naquele dia, Daniel começa um jejum. O famoso jejum de Daniel, não é isso? E passa 21 dias e Daniel não tem nenhuma resposta de Deus, mas é cronológico isso, não é verdade?
Porque quando nós vemos o texto de Daniel, capítulo 11, o anjo vem falar com Daniel e diz assim: desde o primeiro dia, fala comigo, o primeiro dia, Deus já tinha liberado a vitória. Mas houve uma guerra espiritual no meio do caminho. Mas a carta de liberação de vocês foi dada desde o primeiro dia. Se eu e você não fomos como Daniel, não fomos como Noé, nós nunca vamos viver a completar do plano de Deus para nós, porque se nós formos contar dias, meses e anos, nós vamos fracassar. Mas está demorando. Olha para o teu irmão e fala: você já falou isso? Está demorando. Olha para o teu irmão e fala: quem falou? Quem falou que está demorando? Deus deu um livramento para o Francisco violento na quinta-feira. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Quando me mandaram a foto da carreta, Francisco, eu falei, em nome de Jesus, que eles não me mandem a foto do Francisco. Senão eu vou cair desmaiada, porque era para estar complicado, arrebentado. Mas está inteiro. Foi livrado pelos anjos do Senhor. Amém? Gente, nós precisamos entender uma coisa. Não conte seu dia pelo mal que te aconteceu, conte o seu dia pelo bem que Deus te fez. Viva dentro de propósito de Deus para a sua vida. O diabo vai fazer todos os dias você olhar e dizer: eu não quero mais, eu estou cansado de orar, já faz anos que eu estou orando sobre isso. Eu estou cansado de lutar sobre essa situação, já faz um tempo que eu estou lutando e nada acontece. O diabo quer que você viva na cronologia dos seus dias, porque ele sabe que Deus não atua aí. Quando você começar a ficar cansado de contar os dias, pare de contar os dias. As coisas vão acontecer no tempo oportuno do Criador. Mas para isso acontecer, você precisa resgatar a sua vida e a sua história para Ele. Aquele povo ia ficar mais 70 anos preso nesse cativeiro se alguém não tivesse a seriedade de falar: caramba, alguém precisa entrar dentro do plano de Deus e resgatar a aliança com Deus. Sabe, às vezes você está ali orando pelo teu casamento faz um tempão, cronológico, mas você não resgatou tua aliança com Deus dentro do teu casamento. Então essa oração, ela está esperando o momento oportuno, quando o tempo de Deus vai invadir o tempo cronológico e dizer: hoje o meu milagre vai chegar. O Kairos, ele invade o tempo humano. Mas é necessário que alguém olhe para o céu e diga: Deus, eu vou resgatar a minha aliança com o Senhor. Talvez a sua aliança no seu casamento não esteja no Senhor, talvez a sua aliança no seu trabalho não esteja no Senhor. Talvez a sua aliança na criação dos seus filhos não esteja no Senhor. Como isso, bispa? Sabe, cria os filhos sem trazer a presença de Deus, sem trazer a Bíblia, a mensagem de Deus e o exemplo de Deus e a oração. Só cria, só deixa essa televisão podre criar. E aí você espera que Deus faça milagre para abrir escola, para abrir creche, para dar condição financeira, para você dar o melhor para o seu filho. E Deus fala: o meu tempo ainda não chegou na vida do teu filho e a culpa é sua. Porque você não tem estabelecido conexão entre eu e os seus filhos. Porque é muito mais fácil dar um tablet, um celular, do que chegar e falar: eu vou falar de Jesus para você. Eu vou orar com você, eu vou ministrar sobre a tua vida, eu vou te contar quem é o Senhor dessa casa. É tão mais fácil começar um relacionamento e esquecer de Deus.
Mas aí tudo vai dar errado, eu te garanto. Sabe por quê? Porque é sempre assim, as coisas que o ser humano começa sem Deus, vai acabar sem Deus. Ah, mas o meu trabalho, como é que eu tenho aliança com Deus no meu trabalho? Minha gente, tem como fazer tanta coisa de Deus no nosso trabalho? Primeiro você tem que consagrar o seu trabalho, você tem que ser dizimista, tem que ser ofertante em tudo que Deus coloca na tua mão. Tem que falar de Jesus no teu ambiente de trabalho, seja um cristão. Além de falar, melhor do que falar, comece primeiro demonstrando seus frutos, seu caráter, o caráter de Jesus na sua vida. Que as pessoas possam olhar para você e ver Jesus, e sem você falar nada, a pessoa falar, você é crente, né? Sou, eu vi, você não passa ninguém para trás, você não fala mal de ninguém, você não expõe ninguém, você é verdadeiro, é amoroso, é honesto, é fiel, é justo. Você tem que ser igual Nicodemos observando Jesus, falava, você só pode vir da parte de Deus. Quando nós fazemos isso, nós temos conexão com Deus. E o tempo de Deus, ele se estabelece dentro do nosso tempo humano e começa a modificar tudo na nossa vida. Sabe? Quando Deus começou a trazer de volta o pessoal para casa, quem foi o primeiro que trouxe a primeira leva? Eita! Aula de conhecimento bíblico. Quem foi o primeiro? Zorobabel. Zorobabel era um bambambam, não. Ele precisava de muitas experiências. O tempo de Zorobabel, ele começou quando Zorobabel falou o que para Deus? Eis-me aqui. E quando Zorobabel já estava cansado, porque estava contando o tempo cronológico. Deus, esse povo só preocupa com as próprias casas, ninguém quer ajudar a construir o templo, ninguém quer ajudar a construir muro, o pessoal só preocupa consigo mesmo. Mudou alguma coisa? Só pensam na sua própria vida. E eu não tenho ajudante. Ele começa a lançar o seu coração, dizer, Deus, já era para estar pronto. E Deus fala, Zorobabel, só um segundo, isso está lá em Zacarias. Não é pela força, meu querido, nem pela violência, mas é pelo meu espírito. Faz a sua parte comigo. E eu vou levantar homens e mulheres de valor e eles vão ser braço direito para você. De repente Deus levanta um homem nada muito usado, que é Neemias. Neemias estava lá com Atarxerxes. Ele poderia dizer, Deus me abandonou, porque Atarxerxes era um demônio na terra. Atarxerxes tinha dado a ordem que quem ajudasse o povo a reconstruir a cidade, ele mesmo mataria, aniquilaria aquele povo. Atarxerxes era o cão. E Neemias era o quê? Copeiro do cão. Ele tinha todos os motivos, Thaisa, para dizer, comigo o senhor não pode contar. Através da minha vida Deus não vai fazer nada, não é verdade? Porque o que ele ia fazer? Ele era copeiro do demônio na terra. Como a gente olha para as portas fechadas e vê mais a porta fechada do que o Deus que servimos. Não faça isso. Deus abre qualquer porta. Amém, queridos? Neemias começou a orar e começou a orar e começou a chamar o Kairos de Deus para ele e disse, Deus, eu quero viver isso, eu quero ajudar o meu povo, eu quero viver. Você pode chegar hoje na presença de Deus e dizer, eu quero viver o milagre na minha casa, na minha família, na minha história, eu quero. E Deus falou, tá bom, vou te dar uma oportunidade. Então, Neemias foi servir um Gatorade para Atarxerxes. Não era Gatorade, né, gente? Mas aqui é. E Atarxerxes olha para ele e diz, você está triste. O que foi? O Kairos de Deus exige ousadia, amém, queridos?
Todos os homens e mulheres de Deus que vivem o tempo de Deus vão ser usados. E ele disse, eu estou triste porque é meu povo, eles não estão conseguindo reconstruir. Mas quem deu ordem para não deixar? Artaxerxes. E agora Neemias estava dizendo que estava triste porque o povo não estava conseguindo. Artaxerxes olha para ele e fala assim, tá bom, Neemias, você vai lá ajudar. Você fala, Deus moveu. Gente, eu tenho certeza que Artaxerxes não acreditava em Neemias. Eu tenho certeza que Artaxerxes não dava a menor bola para Neemias. Falava, coitado desse cara, vai lá, depois você volta, vem fracassado. Só que esse não era Neemias. Olha para o seu irmão e fala assim, a situação, ela pode falar o que ela quiser sobre você, mas você tem que saber exatamente quem você é em Deus. Neemias estava tão certo da presença de Deus na vida dele, que ele diz assim, eu vou, e me dá cartas para eu poder passar pelos povoados sem problema, me libera, e outra coisa, já pede lá para o pessoal pegar madeira do teu galpão, que eu preciso de muita madeira. E ele foi dizendo, tá bom, eu vou ficar um tempo lá, depois eu volto. Ele falou, se você cumprir, tá tudo certo. Zorobabel estava ali, de repente, Neemias chega e fala, e aí, Zorobabel, tudo bem? Chegou um novo momento do Kairos de Deus para você, eu vou te ajudar. De repente, chega Esdras. Eu vou dizer uma coisa para você. Enquanto eu e você não nos rendermos para fazer uma aliança com Deus na nossa vida do jeito que ela está agora, nunca vai ter outra situação. O tempo oportuno de milagre começa quando eu e você nos rendemos na presença dEle do jeito que está agora e consagramos e dizemos, Senhor, eu não vou esperar dias melhores. Eu entro na Tua presença agora. Porque eu sei que sem a Tua presença nunca haverão dias melhores. E eu quero consagrar tudo na minha vida para que o Teu tempo seja estabelecido aqui. Eu quero que o Seu tempo seja estabelecido aqui. O pessoal pergunta às vezes assim para mim, para o pastor Eduardo, quando a casa vai ficar pronta? Qual que é a nossa resposta? Quando Deus achar que tem que ficar. Porque nós estamos debaixo do tempo de Deus para construir até mesmo tijolo, minha gente. Nós construímos debaixo do tempo de Deus, nós estabelecemos a nossa vida, a nossa história debaixo do tempo de Deus, e nós fazemos as coisas crendo que não vai ser na hora humana, nem do jeito humano, mas vai ser na hora de Deus. E a gente tem certeza que a hora de Deus vai acontecer, sabe por quê? Porque nós estamos conectados em aliança com Ele. Então, não é que de repente José virou governador do Egito. É que de repente, quando José foi vendido escravo, ele olhou e disse, eu não sou escravo. Haverá um tempo de Deus que as estrelas vão se dobrar diante de mim. Então eu já vou viver esse tempo agora. Grandes coisas acontecem quando o tempo de Deus tem espaço no nosso tempo para invadir. Quem é que permite que Deus invada a sua vida? Ou tem que ser tudo do seu jeito, tudo na sua hora, e se não acontecer do jeito que eu programei, eu também não vou orar mais, eu também não vou na igreja. Então você não quer que Deus invada a sua vida. Você quer que Deus faça o que você quer que Ele faça, e Deus não é servo de ninguém. No contrário, nós somos servos dEle. Deus pode invadir a sua vida hoje à noite? Feche os seus olhos. Quem sabe você está vivendo o tempo cronológico, contando, escrevendo a sua história, pedindo a bênção de Deus. Ó Deus, até tal dia eu preciso desse milagre, eu preciso que o Senhor me abençoe. Mas hoje o Senhor quer te chamar para um novo jeito de viver, onde Ele estabelece o tempo dEle dentro da tua vida e da tua história.
e te mostra que no tempo dele tudo é perfeito. Ele faz coisas extraordinárias, em tempo recorde. Milagres que nunca ninguém ouviu falar, que nem na Bíblia foram contados, Deus vai poder fazer na tua vida. E eu falo isso porque Ele mesmo disse: vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Será que não está na hora de você consagrar a sua história, a sua saúde, seus dias para Ele? Consagrar seu casamento para Ele, seu futuro para Ele, seu trabalho para Ele, seus sonhos, planos, desejos. Pede a Ele: Senhor, se eu tenho quebrado alianças, se eu tenho procrastinado, se eu tenho deixado tudo para outro dia, eu vou orar outro dia, eu vou obedecer outro dia, eu vou me envolver outro dia, eu vou melhorar outro dia. Senhor, para isso na minha vida. Pede isso para Ele agora. Fala: Deus, em nome de Jesus, me liberta de toda essa prisão maligna de viver como se eu fosse o Senhor da minha própria vida, como se eu pudesse decidir quando te obedecer e quando não te obedecer, quando crer e quando não crer, quando deixar de crer, quando parar de lutar. Eu não tenho esse poder. Então eu me rendo na tua presença, eu me rendo diante do teu altar, e eu deixo o tempo nas tuas mãos. A partir de agora eu vou me tornar uma pessoa excelente em não deixar nada para trás, em não deixar de te adorar, em não deixar de te obedecer, em não deixar de ser uma pessoa com o perfil do teu caráter. A partir de hoje, eu vou cessar as palavras malditas da minha boca e do meu coração e da minha mente. E eu vou começar a declarar o que a minha fé consegue ver em Jesus Cristo. Eu vou começar a viver pelo que o Senhor tem me mostrado todos os dias na tua casa, todos os dias na tua palavra. Eu começar a determinar que o tempo do Senhor, no tempo determinado do Senhor, já chegou sobre mim. Assim como Noé não sabia que dia ia chover, mas ele também tinha plena certeza que ia chover e que ele tinha que deixar tudo pronto. Então, Senhor, trabalha isso na nossa vida. Coloca a sua mão no seu coração e diga isso comigo: trabalha a minha vida para que eu me torne uma pessoa excelente, para que eu me torne uma pessoa aliançada contigo no dia bom, no dia mau, na boa notícia, na má notícia, porque eu entendi aqui agora, não importa o que aconteça, eu só preciso ter a tua presença e uma aliança contigo. E o tempo oportuno do Senhor agir na minha vida já está sobre mim. E o Senhor vai usar toda e qualquer circunstância para me manter preparado para receber a tua glória. Então, Pai, eu cancelo toda palavra maligna, todo comportamento maligno, toda decisão maligna das nossas vidas. Você que queria desistir, o Senhor está dizendo para você: esse comportamento maligno é removido da tua vida, porque há um amanhã para você, diz o Senhor. Mas esse amanhã está demorando porque você ainda não consagrou o teu amanhã para Deus. Consagra a tua felicidade para Deus. Faz aliança em cima da tua felicidade, faz aliança em cima da tua história, faz aliança em cima de tudo que você puder imaginar. Diga: Senhor, eu quero ser como Daniel, guiado pelo teu tempo, sem saber a grandiosidade da tua graça. Todos os dias um novo tempo do Senhor chegava sobre ele, cada vez mais o Senhor o habilitava para viver a tua história. Faz isso conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Estabelece o teu tempo para tudo. Ore comigo nessa noite, diga: Deus, marca dia e hora no teu tempo para tudo acontecer na minha vida. Em nome
de Jesus Cristo. Aleluias. Amém. Amém, queridos? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em 2 Coríntios, capítulo 9. E deixasse ela aberta, nós vamos meditar nessa noite nesse texto, por o nosso dízimo e oferta. Deus, Ele tem falado muito conosco nos últimos dias a respeito de cadeias que o inferno consegue estabelecer sobre áreas da nossa vida e nos impede de vivermos a plenitude, o todo daquilo que Deus tem para nós. E hoje, nesse momento de dízimo e oferta, nós vamos falar sobre cadeias financeiras. Quantas pessoas já aceitaram a Jesus, têm um tempo de caminhada cristã, têm até um tempo de evangelho, mas ainda vivem com áreas da sua vida aprisionadas, vivem com áreas financeiras aprisionadas, não conseguem romper, não conseguem avançar, não conseguem conquistar. E da mesma forma que nós temos ministrado e falado com você a respeito de o inferno, ele planta uma semente na nossa mente, uma semente de dúvida, uma semente de medo, uma semente de incredulidade. Essa semente, ela pode ser plantada, na maioria das vezes, ela é plantada através de palavras. E talvez você esteja na igreja há muitos anos, mas sua área financeira não consegue romper. E aí você para e fala: pastora, mas eu oro, eu jejuo, eu sou fiel nas minhas contribuições, nos meus dízimos, nas minhas ofertas. Por que a minha vida financeira não rompe? Por que as coisas não acontecem? Eu vejo pessoas contarem milagres, portas abertas, provisões, mas por que na minha vida não acontece isso? Muitas vezes a nossa vida financeira não rompe, porque existem cadeias que nos aprisionam. Coisas que nós aceitamos, coisas que nós ouvimos, que entraram dentro do nosso coração e se estabeleceram ali. Antes de nós entrarmos no texto, eu quero te dizer uma coisa. Todo mundo aqui, quando era criança, por exemplo, já ouviu da mãe e do pai: a gente não tem condição de comprar isso aqui. Quem nunca ouviu essa frase? Tem pessoas que de tanto ouvir esse tipo de frase, vai tomando isso como verdade. E aí cresce. E aí tem dois lados. Ou essa pessoa vai se tornar uma pessoa que não acredita que pode avançar, que pode conquistar, porque afinal de contas, a vida inteira cresceu num contexto muito difícil, muito apertado, num contexto em que ouvir o tempo todo: a gente não tem, a gente não pode, a gente não consegue. Ou então, por outro lado, vai ser uma pessoa totalmente desequilibrada financeiramente. Quem aqui nunca disse a seguinte frase: ah, eu mereço. Nossa, eu trabalhei um mês inteiro, eu ralei pra caramba, então esses últimos R$50 no meu bolso, eu mereço gastar até a última gota dele comendo isso aqui. Quem nunca? Quem nunca saiu para pagar uma conta na rua e aí foi falando assim: eu vou pagar só o que eu devo em nome de Jesus e eu vou voltar para minha casa ainda com dinheiro. E aí passou na porta de uma loja, passou na porta da outra loja. Mulher tem uma característica diferente de homem, bem diferente. Homem economiza como? Como que homem economiza? Cindy, você abaixa o violão um pouquinho para mim aqui, só um pouquinho. Como que homem economiza? Fala, homens. Hã? Como? Como, Gustavo, que você economiza? Guardando. Mulher, como que a gente economiza? Comprando a promoção. Ah, não é? A gente acha que economizar. Nossa, eu economizei R$50. Aí o marido pensa: guardou? Onde é que está o dinheiro daí para a gente pôr no cofrinho do nosso planejamento para a nossa viagem, escola, seja lá o que for. Daí qual que é a resposta da mulher? Não, eu economizei aqui, ó. Comprei 2 pares de sapato. Só um custaria 100. Eu comprei os 2 por R$100. Olha que economia maravilhosa. Você vê que a mentalidade é diferente. E muitas vezes, queridos, é uma coisa que Deus
Eu vou falar de mim. Uma coisa que Deus tem ministrado muito no meu coração, tem falado muito comigo nesses últimos tempos, é como nós precisamos aprender de Deus a sermos libertos na área financeira. Esses dias atrás, eu estava com muito desejo, e uma coisa que Deus tem me ensinado até através da vida da bispa: não troque um projeto, um propósito, por um desejo momentâneo. Porque a gente faz isso. Você começa a guardar um valor, e eu estou te dizendo isso porque às vezes a gente fica assim: Deus, mas o Senhor não me abençoa. E Deus olha e fala: meu filho, mas você não poupa, você não se organiza, você não tem planejamento, você não tem alvos, você não tem propósito, você só tem orações. Eu não vou me esquecer de uma frase que a bispa me disse um dia: Deus não abençoa sonhos, Ele abençoa planos. Eu chegar diante dele e falar: Senhor, o meu sonho é ter uma casa, isso não toca a Deus. Mas se eu chegar nele e falar: Senhor, o meu sonho é ter uma casa, e começar a estabelecer um planejamento para a conquista da casa, aí ele começa a abrir portas, aí ele começa a liberar milagres. Do contrário, é apenas sonho, é apenas desejo, nada vai mudar. E muitas vezes nós não entendemos esses princípios de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa: bênção financeira não é só eu entregar o meu dízimo e oferta. A bênção financeira, ela começa a repousar sobre mim primeiro quando eu começo a honrar a Deus, quando eu começo a me envolver com aquilo que Ele estabeleceu para mim. E segundo, quando eu começo a ter equilíbrio. Porque se eu te dizer uma coisa: se não houver dentro de nós domínio próprio, jamais seremos prósperos. Porque Deus não cometeria a loucura de nos prosperar para que nós viéssemos a nos arrebentar mais ainda. Então Ele vai trabalhar áreas da nossa vida que precisam ser trabalhadas para que a bênção dEle possa repousar sobre nós. E a primeira coisa que Ele vai começar a trabalhar em nós é a nossa mentalidade. Ou a mentalidade de que eu não posso, e já que eu não posso, eu meto o pé na jaca e vivo de aparência. Ou então Ele precisa mudar a mentalidade de que tem a pessoa que gasta demais, porque já que vou poder ter mesmo, então vamos comer, vamos ser felizes comendo. Ou então ele tem que mudar a minha mentalidade no oposto. Tem pessoas que não acreditam que podem conquistar nada em Deus. A gente vai falar um pouco sobre vitimismo nos próximos dias. A gente já falou sobre isso. Quantas pessoas não prosperam na vida financeira porque se sentem vítimas da sua realidade? Eu nasci num lar muito simples. A minha casa era muito complicada. Porque eu não tinha nada, eu não tinha isso, eu não tinha aquilo. E aí você cresceu, você se converteu e você ainda não entendeu que apesar de você ter vindo de uma família simples, humanamente falando, a partir do momento que você aceitou Jesus e o Espírito Santo veio morar em você, você mudou de família. Você passou a ser herdeiro e cordeiro em Cristo. Mas pastor, mas eu creio nessa palavra. Por que ela não se cumpre na minha vida? Porque ainda existem cadeias que te faz pensar o contrário. Sabe uma coisa que Deus estava falando mesmo comigo? Eu até comentei no culto de sexta. Estava orando aqui na sexta-feira à tarde, colocando o culto da noite diante do trono de Deus. E eu levantei uma situação, e ela cabe aqui nesse exemplo. E eu levantei uma situação diante do trono de Deus, e eu falei: Deus, eu não posso nem te pedir assim, eu vou pedir para o Senhor abençoar só até aqui, porque eu reconheço que fui eu que provoquei a situação. E aí Deus me deu uma frase, que essa frase, depois dela, eu precisei de um tempo ainda orando, para essa frase entrar mesmo no meu coração e entender isso. O Senhor falou para mim assim: você se esqueceu que eu ainda sou o mesmo que transforma maldição em bênção? Ainda que você tenha tomado as piores decisões, se você se consertar e voltar para mim, eu ainda posso consertar isso daí. Me dá isso daí para consertar. E eu estou usando esse exemplo aqui no Dízimo e Oferta porque ele cabe. Porque muitas vezes a gente passa por situações na nossa vida, como o pastor Eduardo pregou na quarta-feira, por falta de planejamento, por falta de organização, por impulso. Tudo isso é cadeia. Uma pessoa que não consegue se planejar, não consegue se organizar, uma pessoa que é impulsiva nos seus gastos, tudo isso são cadeias. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso. São cadeias.
E eu vou te dizer uma coisa, existem duas áreas que o diabo luta ferrenhamente contra as pessoas. Uma é a área da família e a outra é a área financeira. E olha que a área financeira, quando ela está desestruturada, ela desestrutura a casa inteira. Até os filhos padecem. Porque a gente não pensa que as crianças estão percebendo todo o movimento da casa. E elas estão. E aí crescem inseguras, crescem medrosas, crescem sem equilíbrio emocional, cadeias que nós passamos para eles. E Deus olha para nós e fala: mas eu não sei por quê que você ainda insiste em viver aprisionado, se eu posso te libertar. A palavra de Deus nos diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que nós temos facilidade de colocar inúmeras áreas da nossa vida diante de Deus, mas não colocamos a financeira? Quando colocamos, nós colocamos assim, ó: Senhor, eu preciso de uma porta de trabalho. Eu preciso ganhar mais, Senhor. Eu preciso prosperar. Está errado orar assim? Não. Mas a primeira pergunta que eu deveria fazer para Deus é: Deus, por que as coisas não acontecem na minha vida financeira? Até poucos dias atrás, a minha oração era: Senhor, me dá recursos. E aí eu ouvi Deus dizer uma frase aqui do púlpito, através da vida da bispa: não peça recursos, peça estratégias. Daí eu mudei minha oração, porque eu entendi de Deus uma coisa: você não precisa de recursos, você precisa de estratégia. E a gente muitas vezes fica lá: Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E Deus está olhando e falando: não, você precisa primeiro de uma estratégia. Você precisa entender o porquê que você não sai disso. E a resposta Deus está te dando nessa noite: cadeias na área financeira. Às vezes tem pessoas que têm medo de dizimar e ofertar por cadeias. Ai, mas vai faltar. Ai, mas se eu entregar essa oferta aqui, eu poderia comer 2x tudo que essa oferta. É verdade, tem gente que pensa isso. Eu sei. Ah, coisa saudável não custaria tudo isso, né? Uma pizza. Um dia o Senhor me fez uma pergunta relacionada a ofertas. A gente tem uma facilidade muito grande, às vezes, de gastar com o que não acrescenta. Estou falando que você não tem que sair com a família, que você não tem que ter um tempo de investimento financeiro. Não estou dizendo isso. Mas será que a gente teria a mesma facilidade que a gente tem para comer porcaria? A gente conseguiria reverter esse valor para ofertar? Porque às vezes para comer a porcaria não é tão caro. Mas para plantar um propósito no trono de Deus, a gente acha caro. Investir. Mas, nossa, Deus, o Senhor está me pedindo esse valor. Eu poderia comprar isso. E você não está entendendo que Deus está te dando uma oportunidade. Como que eu me liberto de cadeias na área financeira? Primeiro, começando a perguntar para Deus: Deus, onde é que está preso? O que é que está acontecendo? Porque se você não entende o que é que está acontecendo, você não muda. Segundo, eu preciso começar a plantar em cima disso, porque Deus não vai... Gente, a gente tem uma mania como cristão de achar que Deus vai vir com um anjo. Deus, eu preciso de um milagre financeiro. Daí eu não sei o que passa na cabeça da gente. Na cabeça de alguns passa que Deus vai mandar um anjo do céu, todo purpurinado, tocando harpas. Vai baixar lá na porta da sua casa. Lindão. O Senhor me enviou para te abençoar financeiramente. E vai sumir. Acontece isso? 1 em 1 milhão, tá? Acontece. Ou então a gente acha que vai acontecer, né? Igual a um caso que a gente ouviu. Deus, em nome de Jesus, tudo que eu devo no banco vai sumir. Em nome de Jesus vai sumir, vai sumir, vai sumir. E na hora que você acessar a sua conta bancária, não tem mais nada, não tem dívida mais. Ou então vai aparecer um depósito lá. Deus pode fazer essas coisas? Pode. Ele costuma fazer essas coisas? Não. E não é porque ele não tem poder, muito pelo contrário. É porque ele precisa nos ensinar. Pessoas que vivem milagres nessa proporção são pessoas que já aprenderam a dar muito para Deus. Porque quando Paulo vai falar aqui no texto que eu pedi para você abrir em 2 Coríntios capítulo 9, ele vai dar um conselho para a igreja de Coríntios, porque era uma igreja gracinha. Mas nessa parte da contribuição era uma igreja que tinha um pouco de dificuldade de plantar.
Era uma igreja que nessa área eles tinham cadeias. E é engraçado que ele vai falar assim, ó, quando ele vai falar da avareza, ele não está falando de pessoas que não tinham condições. O texto não se refere a pessoas que não têm condições. Porque a gente tem condição, alguma coisa a gente tem para dar para Deus. Ele está dizendo da pessoa que escolhe não dar por medo. Que escolhe não plantar por medo. E ele vai dizer o seguinte, você não entende que quando você planta, você colhe. Quantas pessoas chegam diante do trono de Deus querendo colher coisas que não foram plantadas? A bispa pregou nessa noite sobre o Cronos. Ai, cabe certinho aqui. Quantas plantações nós fazemos? Vamos falar a verdade. Tem gente que entregou o valor da consagração e está assim, ó, dia 31 de dezembro. Quando der meia-noite e o sino tocar na matriz, dom, dom, não é? Eu vou ter ganhado na mega da virada, eu sei, Senhor. Se jogar, né? Não é que não joga. Mas não tem. Uma das primeiras coisas que o Senhor falou comigo quando começou o jejum, não pense que tudo que você está me pedindo, você vai colher dia 31 de dezembro, minha filha. Porque nenhuma plantação se colhe no dia seguinte. Existem processos e tempos. Por isso que Paulo vai falar, aquele que planta pouco, colhe pouco. Gente, ele não está falando de quantidade em valor. Ele está falando de sequência de plantação. Ele está dizendo o seguinte, quanto mais você planta, vai chegando as estações da colheita, você vai tendo para colher. Se você planta o ano inteiro laranja, no ano seguinte você vai ter condições de colher? Vai. Na hora que ela começar a dar fruto, você vai ter condições de plantar de colher o ano inteiro, porque você já fez uma frente de plantação. Nada nasce sem plantação. E para que cadeias financeiras sejam quebradas na nossa vida, nós precisamos tirar do nosso coração esse medo de plantar. Ai, meu Deus, e se faltar? Que dia que a palavra de Deus diz que faltou? Nunca vi um justo sem resposta e nem a sua descendência mendigar o pão. E sejamos honestos. Muitas vezes o que falta para nós não foi porque Deus não prosperou, foi a gente que não soube administrar. Porque se a gente tivesse tido uma administração de acordo com aquilo que estava na nossa mão, teria faltado. Sim ou não? É verdade. Muitas vezes Deus nos dá numa medida e nós... eu sou filho de Deus mesmo. E a gente sai arrasando e volta arrasado. E aí depois fica lá, Senhor, mas a porta... Não foi que a porta não abriu. Como eu administrei. Porque eu vou te dizer uma coisa, dízimo é 10%. Oferta é o que Deus propõe no coração da gente. O que sobrar, o que o crente faz? Faz o que ele acha que tem que fazer. Por isso que a gente se arrebenta. Porque se a gente perguntasse para Deus o que fazer com o que sobrou, a gente não metia os pés pelas mãos. Imagina, pergunta. Já entreguei a parte do Senhor. Já consagrei. Agora Deus vai fazer tudo multiplicar. Você perguntou para Deus o que fazer? Está vendo como a gente precisa aprender com Deus? Aprender com Deus a hora de investir. Aprender com Deus a hora de comprar. Aprender com Deus se é para comprar. Se não é para comprar, aprender com Deus a voltar atrás. Aprender com Deus a administrar. Deus, Ele tem liberado palavras. Eu vou fazer de vocês colunas na minha casa. Mas se não houver essa libertação no nosso coração, não tem como Ele fazer. Se não houver o ensinamento do próprio Deus em relação a nós, olha, eu vou te ensinar a conduzir as suas finanças. Não tem como isso acontecer. Porque Deus sabe que a gente tem uma facilidade muito grande de acabar com tudo. Então, eu estava falando para você, tem pessoas que têm medo de faltar. Tem medo de que as coisas não deem durante o mês. Tem ou não tem? O problema é que esses medos vão gerando dentro de nós, vão alimentando um espírito miserável.
Tem pessoas que estão na igreja e vivem uma vida miserável. Pastora, mas eu não ando rasgado, graças a Deus. Pastora, meu calçado não está furado, glória a Deus. Mas a visão e a mentalidade é miserável. Posso falar mais? Só esse pensamento, irmão. Ah, nós é pobre mesmo. Vamos comer com o que sobrou. É uma visão miserável. Pensar assim é uma visão miserável. Não é? O que você vai ganhar com isso? Além de quilos mortais. Daí vem um pensamento assim, ah, não, é bobeira, é só R$70. Gente, eu não estou falando, vocês entenderam. Você tem que ter um tempo para você passear. Mas a nossa vida não pode girar em torno dos nossos desejos momentâneos. Deus, Ele tem trabalhado isso dentro do meu coração. Filha, a questão não é quanto entra na tua mão, é como você trabalha o que entra na tua mão. Por isso, para de me pedir recurso, me pede estratégia, porque a questão é estar no como, não no quanto. Se a gente parar para analisar a nossa vida financeira, a gente vai concluir que a questão não é tanto quanto a gente ganha, mas é a maneira como a gente administra. E muitas vezes o nosso dinheiro não prospera porque a gente administra com uma visão miserável. Chega lá no mercado. Ai, nós é pobre mesmo, vamos comer. Taca tudo dentro do carrinho. Como se a vida fosse acabar em comida. Isso é pecado. Pecado da gula. Não é não? Eu já cheguei, eu comentei isso com a bispa. Eu já cheguei a ter, a gente já chegou a ter 40% da nossa renda, 50% da nossa renda gasta em comida. Está errado. Hoje não é mais não. Eu paro, eu olho, eu penso, eu preciso, não precisa não, fica aí, tchau, obrigado. Passo para a próxima gôndola. E quando eu não quero nem ser tentada, eu mando o Mael. Porque graças a Deus, o Mael é aquele tipo de marido que se ele vai no mercado, ele traz exatamente o que você pediu. Se não tiver, ele não traz nada. Não, é verdade, porque tem marido que vai e traz o mercado inteiro, traz mais do que você pediu. Tem marido que vai dar umas empolgadas, né? O Mael não. Se eu falar, pessoal, eu quero um pacote de arroz, meio quilo de linguiça. Ele vai voltar com um pacote de arroz, meio quilo de linguiça e um salgadinho para estar estourando. Então, quando eu sei que eu estou com fome, porque mulher com fome no mercado não presta, porque a gente compra o dobro, eu mando ele. Porque pode estar morrendo de fome, porque não é assim. Muitas vezes Deus não pode nos abençoar por conta dessas cadeias. Cadeias de mentalidade. Eu não posso, eu não consigo, então eu vou gastar o que eu tenho comendo. Nem que seja uma reserva, a gente consegue se organizar e fazer. Eu vou falar uma coisa aqui para finalizar, para a gente orar. Eu lembro de uma declaração da doutora Rosana Alves, que ela cabe aqui, que ela estava falando sobre, ela tinha uma amiga que queria fazer faculdade de pedagogia. E aí, os filhos riram da mulher, o marido riu, você está velha já, 40 anos. Você vai entrar na faculdade de pedagogia? E aí ela falou assim, aí ela ficou meio assim, a Rosana falou, o que é isso? Você vai estudar e vai passar. E aí ela estudou, ela passou na estadual, os filhos novinhos, brotinhos, fizeram vestibular com a mãe, não passaram, a mãe passou, entrou na faculdade estadual, os filhos ficou para trás. E ela foi, fez, concluiu a faculdade dela. E aí a Rosana Alves disse uma coisa que aquilo entrou no meu coração. Que ela virou para a amiga dela e falou assim, ó, esses 4 anos, se você não morrer, eles vão passar. Vão ou não vão? Você decide onde é que você vai estar daqui 4 anos. Se você vai ser uma pedagoga formada ou se você vai continuar sendo uma dona de casa. A escolha é tua, porque o tempo vai passar. Isso cabe aqui. Ah, mas eu vou poupar só R$100 por mês. Ah, mas eu vou ter que parar de gastar o dinheiro com bobeira. O que você quer ser daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos? A escolha é hoje. Hoje você decide. Essas cadeias na área financeira, elas são quebradas sem uma aliança aqui no gasofilaço? Não. Eu preciso plantar. Mas eu preciso ter consciência. Eu preciso aprender a pedir para Deus me ensinar. Eu preciso aprender a ter equilíbrio. Porque senão daqui 10 anos, daqui 20 anos, eu vou me esconder na desculpa de que eu não tive porque era difícil.
Se a gente for pegar os nossos avós, a gente pode até falar que era um pouco mais difícil as coisas. Talvez no tempo dos nossos avós, um pedaço do tempo dos nossos pais, sim. Talvez economicamente fosse um pouco mais arrochado as coisas. Tinha mais do que hoje? Não, hoje a gente está no meio de uma crise. Mas até pouco tempo atrás, se eu perguntar aqui, a maioria está empregada. Tá ou não tá? Pastor Eduardo tocou num ponto importante. Quando lá no Egito, Deus levanta José, e ele dá a revelação do sonho de Faraó para José, qual foi a estratégia que Deus deu? Serão 7 anos de fartura e 7 anos de escassez, sim? Se você parar para pensar, Deus trabalha com o mesmo pensamento até hoje. A gente vive fases financeiras melhores, acho que todo mundo tem isso, e fases financeiras difíceis. O que a gente faz nas fases boas financeiras? Engorda. Não, pergunta. Quando a vaca está gorda, que está entrando dinheiro, e você está vendendo, e você está prosperando, e teu patrão está restando seu salário, a maioria dos brasileiros faz o quê? Engorda, é a resposta da igreja. Passeia e gasta. Você conta nos dedos quem olha para esse momento e fala assim, deixa eu tirar uma reserva porque isso vai passar. Vai passar, gente, tudo passa. Tudo passa. Eu falei dos avós porque antigamente as pessoas tinham menos. Hoje já tem, se você for olhar do ponto de vista de faculdade, hoje tem mais opções, hoje tem mais facilidades até. Mas se você for pegar os antigos, mesmo assim eles tinham o hábito, né, de ralar e comprar um terreno e construir a casa. Hoje tenho minha casa, minha vida, minha dívida. Minha casa, minha dívida eterna. Mas você ainda tem a oportunidade de ir lá, financiar até o teu rim, pagar até o resto da tua vida. Mas tem. Na época dos nossos pais não tinha isso. E a maioria deles construiu alguma coisa. A maioria. E eles não olhavam. E a maioria cresceu na roça. Capinando café, põendo café. E eles não olhavam e falavam, eu não tive oportunidade. Eles ralavam lá e iam e construíam. Gente, eu lembro quando eu era criança, os irmãos da igreja faziam mutirão para ajudar a construir a casa dos irmãos, pensa. Que loucura. Tudo pedreiro bom. E aí ia lá, fazia aquele mutirão, levantava. Era desse jeito. E eles tinham todos os argumentos para falar que não tinham oportunidade. E eles construíam. Hoje nós temos muito mais oportunidade. Hoje você pode comprar terreno sem ter nome limpo. Você vai lá, financia o terreno, vai pagando as parcelas do terreno. Você pode dar o terreno de entrada depois de uma casa. Irmão, tem várias possibilidades. E aí você encontra muitas pessoas dizendo assim, não, eu não tenho porque eu não tenho oportunidade. Não, a gente não tem, não é porque a gente não tem oportunidade. A gente não tem porque a gente não se organiza. Diferentemente dos nossos pais, eles tinham um pensamento do que antigamente? Eu preciso ter pelo menos uma casa. Esse é o pensamento dos antigos. O pensamento do pessoal hoje em dia é curtir a vida. E a gente vai curtindo, fica velho. Para de trabalhar, e aí? Porque vamos combinar. Pagar aposentadoria, viver de aposentadoria pagando aluguel dá? Dá, mas só Jesus sabe. Não é à toa que tem um monte de aposentado trabalhando aí. Para conseguir se manter. Porque não é fácil. E aí você fala, nossa, pastor, você está me assustando. Não. Eu estou trazendo a realidade. Porque ela pode ser transformada pelo poder de Deus. Mas ela é transformada quando? Quando há aliança. E quando eu peço para Deus, Deus me liberta de tudo que aprisiona, de tudo que limita a minha visão na área financeira. Eu queria que vocês colocassem de pé nesse momento. Tem um envelope na sua cadeira. Você vai colocar o seu dízimo, você vai colocar a sua oferta. Você vai fechar os seus olhos. Amém? Eu tenho que falar aqui no microfone para não deixar de falar boa noite para os irmãos, a paz do Senhor, né? Dizendo a paz, meus irmãos. Ninguém me falou a paz do Senhor hoje aqui.
Está todo mundo me vendo, né? Pega seu envelope, seu celular, faça a sua transferência, coloque o seu dízimo, a sua oferta e coloque uma coisa no teu coração. Deus é abundante, mas Ele não gosta de desperdício. Então, tudo que Deus está colocando na tua mão tem que ter propósito, não é para ser jogado fora. Se vai ser jogado fora, feito mal feito, Ele não vai te dar em abundância. E para quem aqui não tem a cadeia do eu não posso, mas muitas vezes tem a cadeia do eu tenho, fui eu que conquistei, e eu já dei um pouquinho para Deus, saiba que o diabo está arrebentando com a tua vida igual. Que às vezes a gente trabalha, recebe um bom salário e fala, não, Deus, já te dei aquele ali. E Deus fala, meu filho, o diabo está acabando com a tua vida e você não está vendo, porque eu ainda não sou o Senhor do teu bolso, eu não sou o Senhor do teu futuro, eu não sou o Senhor da tua história, você ainda serve ao dinheiro. Você ainda confia no dinheiro. Então, em nome de Jesus, vamos quebrar essa cadeia espiritual. Levanta a sua mão, levanta o seu dízimo, a sua oferta, o seu envelope, seu celular, se você estiver fazendo transferência. Eu e o pastor Eduardo, a gente costuma fazer antes do culto começar as nossas transferências. Pai, em nome de Jesus, fala comigo, quebra toda a cadeia espiritual na minha vida. Todo espírito de miséria que tem atuado na minha vida. Mesmo quando eu acho que eu estou sendo abundante, pode ter espírito de miséria atuando na minha vida, me impedindo de romper, de crescer, de viver o teu plano. Então, em nome de Jesus, transforma a mentalidade pela mentalidade do teu espírito. Eu vou viver algo muito grandioso de Deus para a minha vida. Você pode declarar isso nessa noite? Eu vou viver um tempo de abundância de Deus na minha vida que eu nunca vivi. E eu vou ter a liberdade de poder viver na minha casa, na minha família, no meu trabalho, a paz financeira. Mas eu também vou viver a inteligência de poder administrar de acordo com a inteligência do meu Deus. E amanhã Deus vai continuar fazendo milagre. Amém, queridos? Pede a Ele, fala, Deus, me dá estratégia, me dá inteligência para transformar a tua abundância em algo grandioso na minha vida. E não em desperdício, mas em algo grandioso na minha vida, em nome de Jesus. Os diáconos vão recolher os envelopes, faça a sua transferência, faça o seu Pix e louve ao Senhor nessa noite em nome de Jesus Cristo. A resposta é que eu vivo de milagres. Esse mês vai ser mais um milagre. Eu não sei como Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Que no momento que o seu envelope cair dentro desse gasofilácio, cadeias sejam removidas da sua vida, em nome de Jesus Cristo. Que esses últimos 15 dias do mês de novembro você possa viver o que é a abundância de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amanhã, 15 de novembro, feriado de proclamação da República. É isso mesmo, né, gente? Agora fiquei até confuso. Proclamação da República. É meu marido que me falou. Amanhã, 9 horas da manhã, tem o quê? Rádio. Programa Vencer na rádio. Quem faz o propósito de ouvir, compartilhar e ser uma bênção? Porque Deus quer que você se envolva com as coisas dele. Isso é honrar, isso é amar as coisas do Senhor. Então eu vou perguntar de novo, quem faz o propósito de ouvir, compartilhar? Vocês não fazem não? Vocês são pessoas isoladas da face da terra? Eu estou falando para você assumir o compromisso, meu irmão. Vamos de novo. Quem faz o propósito? Em nome de Jesus, minha gente. Tá louco, é?
Ninguém vai morrer de assistir um programa de rádio, não. Quem quiser tá no Instagram. Vai estar no Instagram, compartilha, comenta. Amanhã nós vamos falar sobre como vencer o desânimo. Vai ser uma bênção amanhã, 9 horas da manhã, então acorde cedo no feriado. Vá ouvir o programa. E amanhã, 1 da tarde, tem o quê? Batismo na casa da Flávia. Está lá no aplicativo o endereço, está nos grupos o endereço. Batismo é aqui pertinho. O pessoal vai se encontrar, eu acho que aqui na igreja, e vai seguir para lá, ou alguns já vão direto. Mas amanhã, 1 hora da tarde, tem batismo. E à noite? Quem vai vir orar aqui amanhã? Gente, vai ser poderoso. Amém, queridos? Amanhã eu encontro vocês no programa, no batismo e no culto à noite. Amém, queridos? Ore comigo. Ó Pai, em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos pela tua presença na nossa vida. Tu és um Deus tão lindo. Que final de semana maravilhoso foi esse. Que culto de realizadores ontem, Senhor. Que maravilha. Hoje, mais uma vez na tua presença, só maravilha, só bênção. E nós saímos daqui para viver os teus milagres. Então levanta a tua mão bem alta e fala, em nome de Jesus, eu sou marcado pela unção dos sinais, prodígios e maravilhas. E eu vou ver e viver sinais, prodígios e maravilhas. Aleluia por isso. Amém, queridos? Vá na paz do Senhor, que Deus te abençoe. Até amanhã, 9 horas da manhã, no programa Vencer.